Olá, professores, tudo bem? Neste vídeo vamos falar um pouco sobre a função tarefa online, ou questionário online, ou simulado online, como você preferir chamar. Eu vou dividir esse vídeo em duas partes, para que não fique muito longo e para que fique mais claro também. Afinal, são dois assuntos diferentes que eu quero abordar em cada vídeo, para que fique bem claro para você na hora de criar o seu questionário. O primeiro é sobre o banco de questões, ou seja, como você faz para criar suas questões. Você precisa criar primeiro a sua questão dentro do banco de questões, para depois mandar ela para o questionário que você queira criar. No segundo vídeo, eu vou falar como você faz para criar e configurar o seu questionário de forma correta, ok? Bom, então vamos começar. Primeiro, você vai acessar a sua turma, tá? E aqui embaixo, por padrão, vem configurado um tópico como simulado. Você pode mudar de acordo com a sua preferência. Você pode usar questionário, avaliação, exercício ou como preferir. Para mudar o nome do tópico é bem simples. Isso nós já falamos nos outros vídeos, mas aqui ó, basta você vir aqui em cima na engrenagem, clicar sobre ela e escolher ativar edição. Note que agora ao lado do nome do tópico aparece um lápis. Basta clicar sobre ele e editar o nome. É dessa forma aí que você altera aí o seu título. Qualquer título, basta fazer isso. Beleza. Só que antes de iniciar um questionário, você precisa criar um banco de questões, assim como eu falei anteriormente. Para aí depois você criar um questionário. E nesse vídeo, nós vamos ver como criar o banco de questões. E no próximo vídeo, ver como criar o questionário. Ok? Então, aqui na página, na coluna esquerda, um pouco mais abaixo, vamos clicar sobre Banco de Questões. Note que no submenu vai aparecer 4 opções, sendo elas Questões, Categorias, Importação e Exportar. Nós vamos trabalhar no momento só com questões e categorias. Para que fique tudo organizado, é interessante que você sempre use as categorias. Porque senão lá na frente você vai ter um banco de questão muito grande e pode ser que você tenha problemas para organizar os seus questionários. Então, quando clicamos sobre categorias, note que por padrão já vem configurado as matérias do seu colégio. Aqui, por exemplo, nós temos artes, ciências, geografia, história, matemática e português. Aqui em português, veja que tem o número 4. Isso significa que temos 4 questões dentro da categoria de português. Só que em um ano você pode ter muitas questões. E isso daí pode ser um problema na hora de criar um questionário. Você não conseguir encontrar essas questões. Então, para organizar isso, o que você faz? Você vem aqui embaixo em adicionar categoria e nós vamos criar uma subcategoria com o tema do seu questionário. Veja que por padrão ele vem em categoria pai o nome do seu curso. Aqui no caso podemos mudar a categoria padrão para a matéria na qual seria adicionado o questionário. Exemplo, eu sou um professor de português e quero criar uma questão para a prova específica de português. Então, por padrão, eu seleciono a categoria pai português. Embaixo eu dou um nome da prova que eu vou realizar. Pode ser, por exemplo, plural. Ou então eu posso colocar a prova realizada dia 3 de abril de 2020. É só um exemplo. Você pode colocar da forma que você achar melhor para você se localizar. Feito isso, você vem aqui mais abaixo e clica sobre adicionar categoria. Bom, feito isso, note que agora temos uma subcategoria para português, com o nome de plural. Com isso, você consegue organizar melhor as suas questões. Aí, se as suas questões estiverem sem categoria, ou então que você queira mudar a categoria de uma determinada questão, ou de um determinado grupo de questão, é bem simples também. Aqui no exemplo, eu vou em português, onde temos 4 perguntas sem categorias. Vai abrir aqui a tela com todas as perguntas. Aqui mais abaixo eu seleciono as perguntas, você pode selecionar uma a uma, ou então clicar aqui em cima para selecionar todas de uma só vez, tá? Eu vou fazer isso, clico aqui
e seleciono todas de uma só vez. Um pouco mais abaixo, você seleciona para qual categoria você quer mudar as perguntas. Aqui no meu caso, a fim de exemplo, eu vou selecionar plural e clico em mover para. Agora, note aqui em cima, quando eu vou em categorias, a categoria de plural já tem as 4 questões que estavam em português sem categoria. Bom, então a parte de categoria é isso. Então, antes de você criar uma questão, crie sempre uma categoria para ela. Assim fica mais organizado o seu trabalho. Agora, nós vamos criar uma questão e já colocar ela na categoria correta. Para isso, vamos lá embaixo novamente, em banco de questões. E agora vamos selecionar questões. Ou então você pode navegar aqui pelas abas entre questões e categorias. Aqui na aba questões, você clica em criar uma nova questão. Com isso vai abrir um pop-up. Aqui você tem as opções de questionários que você pode criar, que seria múltipla escolha ou verdadeiro ou falso. Ok? No caso, aqui eu vou explicar como criar uma questão de múltipla escolha. Então eu seleciono a opção múltipla escolha e clicamos aqui em adicionar. Bom, aqui você vai chegar na tela para você criar a sua questão. Verifique a categoria na qual essa questão será armazenada. Lembra da importância das questões? Então, isso daí é muito importante. O meu, como é só um exemplo, eu vou selecionar aqui a categoria plural. Em nome da questão é o nome que será visível para você na hora de localizar a questão. Então você pode colocar um nome que seja fácil para você achar a questão na hora de adicionar ao questionário. Eu, como exemplo, vou colocar uma pergunta aleatória que eu encontrei aqui na internet. Embaixo, em texto da questão, você vai colocar a pergunta que, no caso, vai aparecer para o aluno. Eu vou copiar o nome da questão, que o mesmo nome é o nome da questão que vai aparecer para o aluno. Então, aí fica mais fácil para eu localizar também. Em marcação padrão, é a pontuação da questão. Pode deixar o número 1 mesmo. Feedback geral é a mensagem que o aluno recebe ao concluir a realização do questionário. Aqui mais abaixo, você tem a opção de misturar as questões. Quando o aluno for responder a questão, mais de uma vez, as alternativas sempre vão ser misturadas. Isso daí é muito bom também. Aqui, em numerar as escolhas, você pode escolher entre A, B, C, D, ou então 1, 2, 3, 4, ou então como você preferir. Aqui ele dá algumas opções. Mais abaixo, em respostas, você vai dar as alternativas para o aluno responder. Aqui eu vou colar a alternativa A no caso, tá? Aqui em nota, eu vou colocar se a resposta é correta ou não. No caso, essa resposta é a correta. Então eu vou colocar aqui como alternativa 100%, porque é a resposta correta. Em feedback, eu coloco resposta correta. Na escolha 2, eu vou dar mais uma alternativa, que seria uma alternativa incorreta agora no caso. Então eu vou colar aqui uma alternativa. Em nota, eu vou deixar como nenhum, porque é uma resposta incorreta. Em feedback, eu vou colocar como resposta incorreta. Na escolha 3, eu vou fazer a mesma coisa. Vou colocar uma resposta incorreta aqui. Em nota, eu vou deixar como nenhum, porque é uma resposta incorreta. Em feedback, eu vou colocar resposta incorreta. E na opção 4, eu faço o mesmo, para ficar uma questão tipo A, B, C e D. Coloco uma resposta incorreta aqui também. Em nota, eu deixo nenhum. E em feedback, eu coloco resposta incorreta. A princípio, é isso. Agora eu vou aqui um pouco mais abaixo, em salvar mudanças. E veja que agora a questão está aqui. Clico na setinha do lado de editar. Venho em pré-visualizar. E agora eu vejo como ficou a minha questão. Eu vou fazer um teste aqui. Então, no caso,
A pergunta é: os plurais estão escritos corretamente em? Escolha uma. No meu caso, eu vou escolher a resposta correta, que é pires, cães e cruzes. Seleciono a resposta correta, clico em enviar e finalizar, e aqui ele fala para mim, resposta correta. E embaixo ele dá o feedback, que é, sua resposta está correta. A resposta correta é pires, cães e cruzes. Se eu clicar em começar de novo, ele retorna a pergunta novamente. Se eu selecionar uma resposta incorreta, clicar em enviar e finalizar, ele também dá o feedback negativo, que é a resposta está incorreta, ok? Então aqui eu posso fechar essa página de testes e pronto. Para criar uma questão é basicamente isso. Não é difícil, só tem que ficar atento em relação às categorias. Agora no próximo vídeo eu vou falar de como criar um questionário utilizando as questões do banco de questão que nós criamos. Espero que você tenha gostado do vídeo e que tenha ficado claro a explicação que eu abordei aqui. Nos vemos no próximo vídeo e até logo.